Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Sábado, 1º de abril de 2023. Nesse vídeo aqui vou trazer o fechamento mensal, semanal e diário da Prio 3, tá pessoal? Lembrando que são apenas estudos, não são recomendações, tá pessoal? Para quem gostar das nossas análises, já peço para deixar um like. E para quem está chegando agora no nosso canal, a gente trabalha aqui com a ideia do indicador, tá? Nuvens de Ichimoku e algumas médias, tá? Buscando sempre ver qual é a tendência do ativo, tá pessoal? Bora lá então, pessoal, para a nossa análise aqui da Prio 3, tá? Na semana, Prio 3 aí com uma alta de 3,01%, diário, tá? Na sexta-feira, uma queda aí de 3,59% e no mês, uma queda de 7,45%, tá, pessoal? Eu não vou trazer o Brent nesse vídeo. Segunda ou terça, aí eu faço o vídeo do Brent também, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas aqui, olha só, gráfico mensal, começando pelo gráfico mensal da Prio, tá? Há bastante tempo, olha só. Há muito tempo ela vem fechando acima das nuvens de Ichimoku, tá? No alinhamento das médias, olha a preta aqui, tá? Exponencial de 50, exponencial de 80. A verde-limão, que é a nossa média do Ichimoku de 9. A vinho, que é a nossa média também do Ichimoku de 26, tá? Percebam como elas estão alinhadas. Fechamento aqui acima das nuvens, tá? O que nos chama atenção assim de pronto, pessoal, percebam, o gráfico mensal quase toca na nossa linha aqui, tá? Da média de Ichimoku, a mínima da Prio 3 foi nos 29,01, tá? E a média vinho do Ichimoku, a média lenta que eu falo aqui no canal, está no 28,87, tá? Olha só, vendo aqui há vários meses, a gente nunca esteve tão perto dessa média. A última vez que ela esteve perto assim, tá? Foi aqui em novembro de 2020, tá? Olha só, o que nos chama a atenção, o ativo fez um rompimento nesse mês aqui de outubro de 22, a região lateral que praticamente durou um ano aqui na Prio 3, né? E a gente vem aqui uma região que antes foi resistência, agora a gente vem aqui tocar como possibilidade, tá? De suporte. Lembrando que é apenas possibilidade. Quer dizer que o ativo vai começar a subir? A gente não sabe, tá, pessoal? Mas a gente pode ver aqui, vou deixar a linha até mais grossa para poder ganhar destaque aqui na nossa análise. Olha só, essa linha preta, percebam, foi resistência aqui em março de 22, foi resistência em maio de 22, foi resistência em setembro de 22 e agora uma possibilidade, tá, de um suporte. O que me chama a atenção aqui no gráfico mensal da Prio 3, tá? A gente, olha só, o DMI positivo, tá? O verde acima do negativo há muitos meses, tá? Percebam, desde janeiro de 2017, quem tá com o mensal do DMI tá esperando dar uma saída, é óbvio que é uma saída um pouco arriscada, que às vezes você pode vender muito longe do topo, mas realmente está comprado aí até hoje, tá? Percebam, olha só, o IFR do mensal, pessoal, a gente estava numa região aí de sobrecompra aqui até janeiro de 23, descansa novamente, tá, o ativo, tá, mas o que me chama mais atenção, olha só, essa linha verde é a Money Flow Index. Percebam que ele fez um topo em junho de 21, topos cada vez mais baixos, faz aqui um topo igual entre outubro de 22 e janeiro de 23, topos cada vez mais baixos, tá, uma possibilidade, é sempre uma possibilidade, aqui ninguém tem certeza no mercado, forma uma espécie de uma divergência mais baixista, tá, no gráfico mensal, no MFI, tá? Quer dizer que é para comprar ou vender? Tá? Não quer dizer nada, mas chama muito a atenção que o topo foi aqui em junho de 21 e cada vez vai fazendo topos menores, é como se o fluxo de dinheiro, tá? De entrada de dinheiro no ativo está cada vez menor, tá? E o que a gente pode ver aqui, por exemplo, olha só, vou trazer o gráfico aqui para vocês, percebam aqui embaixo, olha só, vou até puxar aqui para baixo, para vocês chegarem bem, olha só, o volume tá, realmente, olha só, o volume mensal está cada vez mais baixo. O volume mais significativo foi agora no março de 23, tá? Há vários meses, desde março para abril de 22, o mensal está cada vez com um volume menor, tá? Apesar disso, o ativo subiu, tá? Olhando assim pelo mensal, faria sentido alguma espécie de correção, tá? Aqui no gráfico mensal, porém continua com as médias, cruzamento média verde-limão acima da média vinho, tá? No mensal ficaria mais atento se tiver algum fechamento aqui abaixo da média vinho. Eu vou atualizar na semana que vem onde estará a média vinho no gráfico mensal da Prio 3. Não é recomendação, tá, pessoal? É apenas um modelo trazendo para vocês. Nesse mês estaria abaixo de 28,87. Não seria interessante a Prio ter fechado abaixo desse ponto. E daí está numa tendência aí, tá? Perfeita de alta. Chama atenção só para essa divergência aí, tá? No Money Flow Index. Bora dar uma olhadinha aí no semanal da Prio 3, tá? Percebam, é interessante, tá? Quando você está comprado no ativo, ver em qual tempo gráfico estou comprado.
para quem quer uma operação mais longa, está no mensal, outras pessoas no semanal e outras pessoas no diário. O ideal é sempre os 3 tempos, por exemplo, estarem sinalizando para compra, tá? Porque fica aqui um movimento às vezes mais robusto, mais fluindo mais fácil, tá? O que a gente tem aqui no semanal da Prio 3, que é o gráfico que a gente mais gosta de ver no nosso canal. Percebam, o fechamento permanece acima das nuvens, né? Volta para uma região de uma possibilidade aqui, tá? De suporte, a gente tem uma região mais ou menos dos 28, 29 reais até aqui o 29 que a gente traçou, 29,60, aqui mais ou menos é uma região de suporte, né? O que a gente viu, tá, de interessante, essa semana a gente fecha acima da aritmética de 50, essa média pontilhada aqui, porém a gente fecha, aqui vou até tirar para ficar mais evidente, a gente fecha abaixo da exponencial de 50. Muita atenção, porque ela serviu de suporte em fevereiro de 23, e aí desde março de 23, aqui na semana aqui, do dia 13, a gente está fechando abaixo. Tentou fechar acima, tá? Foi legal que a gente fechou acima da aritmética de 50, que estava na região dos R$ 30,81, mas deixou um pavio muito grande aqui, tá? Na exponencial de 50. É interessante a semana que vem, tá? Eu vou trazer onde ela vai estar mais ou menos a semana que vem, mas bem provável que nessa região aqui dos 31,65, 63, tá, pessoal? Essa região aqui, bem provável. É interessante a semana que vem a gente retomar essa média, tá, pessoal? São médias clássicas, então para quem sabe o ativo começar a ganhar força novamente, tá? Chama atenção também, pessoal, essa semana a média verde-limão fechou no 36,09, tá? Abaixo da média lenta. Aqui estaria começando a dar um cruzamento de venda no semanal, tá, pessoal? Não é que é para comprar ou para vender, mas o cruzamento de venda sinalizando uma possibilidade de um viés mais negativo no gráfico semanal. Por isso que é muito importante a gente renovar os topos aqui, de preferência fechar acima da exponencial de 50. Vamos dar uma olhadinha no DMI. Ó, o DMI já está negativo, percebam, tá? O vermelho está acima do verde, está acima do nível de 25, e percebam como a DX também ganhando força, indicando aqui que realmente esse movimento baixista está com força mesmo, tá, pessoal? Então é muito importante a gente retomar pelo menos essa região aqui, tá? Da média exponencial de 50 ao 31,60, 60, 31,65, quem sabe a semana que vem, ficando mais bonito se fechar ainda acima da máxima desses pavios aqui, tá? Que está formando. Percebam que ela começa a fazer uma região de resistência aqui também, mais ou menos na região dos 32,80, tá? Até mais ou menos um 32,88, entre 32,80 e 32,90. Seria interessante fechar até acima do 32,90, tá? Para já engolir esses pavios todos e de preferência um candle semanal com volume, tá, pessoal? Para a gente mostrar aí força, mas faria sentido para quem gosta de operar com as médias de 50, tá? Uma compra aqui nessa região que foi a resistência, tá, anterior, e agora marcando uma possibilidade de suporte, até faria, tá, algum sentido, mas aí você estaria comprando contra a própria média rápida do Ichimoku e contra o DMI também, tá, pessoal? O Money Flow Index, olha só, e o FR, os dois já estão abaixo do nível de 50, percebam, fazendo cada vez fundos mais baixos, aqui estaria com viés mais baixista também pelo IFR, tá? Principalmente no MFI, tá, pessoal? Então, realmente, o semanal, tá, já estaria contaminado pelo diário. O que a gente não quer ver é o mensal perdendo a região, tá, que eu já falei, tá, na análise aí do tempo gráfico anterior. O que a gente vê de positivo no gráfico diário, percebam, olha só, o DMI, percebam como ele está negativo também, né? O DMI, ó, olha só, pessoal, DMI negativo no gráfico diário, DMI negativo no gráfico semanal também, olha só, ele já está aqui acima, porém no mensal ele segue tranquilo, tá vendo? Um tempo vai contaminando o outro. O que a gente não gostaria de ver é ser contaminado principalmente o gráfico mensal aqui, tá, pessoal? Olha só, o gráfico diário, a gente conversou aí, já fez algumas análises, tá? Olha só, a gente estava trabalhando com uma hipótese, tá? Que essa média amarela de 200 estava servindo de suporte, tá? E depois seria interessante que ela não se tornasse resistência. No entanto, percebam, ela foi resistência em 14 de março, resistência em 29 de março, resistência em 30 de março, resistência em 31 de março. Então a gente precisa ganhar essa amarela de 200 aqui. A média amarela de 200 no gráfico diário é praticamente a média de 50 no semanal, tá, pessoal? Praticamente a região correspondente. Interessante sempre quando ganha uma, quase sempre também ganha outra no outro tempo gráfico, tá? Mas seria interessante, quem sabe, a semana que vem a gente fechar aqui acima dessa região do 38,80, tá? Engolindo toda essa região aqui, podendo considerar como fosse uma região de suporte, e fechando uma semana acima de 32,80 com volume, tá, pessoal? É importante começar a entrar um volume comprador aí mais forte na Prio 3 para a gente entender como uma região
de suporte mesmo, tá? Isso aqui é o gráfico diário. Percebam como o ADX começou ao kick aqui, tá? Se eu não me engano, a gente já estava analisando aqui o ativo, a gente chamou atenção, o ADX estava muito esticado, Money Flow Index estava com uma divergência altista e aqui fazia sentido comprar, que seria uma divergência altista mesmo, tá, pessoal? Mas percebam como essa amarelinha aqui, a nossa exponencial de 200, serviu como resistência. Então, na semana que vem, a gente continua acompanhando a Prio 3 aí, numa expectativa, quem sabe, de fechar acima do 32,80 com volume, e muito importante, tá? Não renovar a mínima aqui, tá? Na região mais ou menos dos 29,01, tá? Porque realmente pode começar a ficar uma tendência aí, tá? Perder um pouco o movimento altista, mas é o tal negócio. A Prio 3 é aquele gráfico que eu gosto até de olhar e ficar vendo assim, sorrindo, porque no mensal ela continua intacta ainda, tá, pessoal? Chamei a atenção para a questão da divergência, mas realmente para quem opera tempos mais gráficos ainda faz sentido estar comprado, mas no gráfico diário, a partir do momento que a gente tem, tá, fechamentos abaixo das nuvens, abaixo da exponencial aritmética de 200, é uma região aqui para a gente começar a ficar um pouco atento, tá? Porque realmente é onde às vezes começam a acontecer uma mudança, às vezes no curto prazo ou até no longo prazo, já que a gente está falando de uma média de 200, tá, pessoal? Uma média clássica aí que muitos traders usam, tá? Percebam que aqui em junho de 22 ela chega a perder a exponencial aritmética de 200, mas ela vem buscar suporte onde? De 400, tá? Mas realmente, às vezes, a média de 200, muitos traders utilizam como saída, ou às vezes uma média de 80, 50. É importante ter um operacional aí, tá, pessoal? A gente aqui, como gosta de estudar o Shimoku, a gente gosta do quê? Do ativo, principalmente acima das nuvens e acima da média vinho, tá? Gráfico diário, a média vinho, onde está a média vinho do Shimoku? Dos 33 e 63, tá? Lembrando que o nosso Shimoku é um seguidor de tendência, então realmente a gente não busca operar fundos e topos, a gente gosta de entrar quando o movimento já está andando. Então aqui, o movimento aqui no diário segue mais baixista, porque a gente está abaixo das nuvens e abaixo da média vinho, tá? A gente ainda continua trabalhando com viés aqui um pouco mais otimista no semanal, tá? Mas é interessante retomar também a média rápida e a média vinho, tá? Já que a gente alertou, tá? Esse fechamento do dia 27 de fevereiro, que existiria uma possibilidade, tá, do ativo começar a perder um pouco o movimento. Lembrando que não é uma regra, tá, pessoal? São apenas hipóteses. Muitas vezes, olha só, trazendo aqui o fecha abaixo, tá, da média vinho, fecha acima, tá, e começa a fazer movimentos laterais. A gente não quer adivinhar o movimento, mas aqui a gente sempre traz os pontos importantes para vocês, tá, pessoal? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal. Fiz uma análise muito interessante, muito importante aí do Ibovespa, tá? Trouxe na sexta-feira. Vou deixar o card aí no final do vídeo para quem quiser assistir e ficar antenado e também com a movimentação do Ibovespa, tá? Forte abraço para todos e bons investimentos.